Amor, saúde e dinheiro. Certa vez, um especialista no comportamento humano disse para mim que o homem se deprime e às vezes até se mata pelos mesmos motivos que levam à euforia, à alegria, à realização e o sucesso. Amor, saúde e dinheiro. Isso me deixou assim meio encucado. Por isso a gente hoje conversa com a psicóloga Marcela Mello sobre depressão. Tudo bem? Uma satisfação tê-la conosco. Tudo bem, obrigada pelo convite. Tem a ver, faz sentido essa história? Amor, saúde e dinheiro? Essa trilogia? Sim. Essa trilogia faz sentido, sim. Na verdade, esses 3 pontos, acredito, serão um dos principais para fazer com que a gente ou adoeça, como você mesmo disse, ou a gente fique satisfeito, né? O amor, na verdade, tem a ver com as nossas relações, né, afetivas. E dentro dessas relações, quando elas não são bem estabelecidas, bem organizadas, a pessoa, se tiver uma predisposição ou, enfim, não tiver um processo de resiliência, acaba, sim, por adoecer, né? Assim como dinheiro, perda de emprego, saúde, uma doença, assim. Depressão é a doença do século? Com toda certeza. Com toda certeza. Junto à ansiedade aí também, né? É a doença do século. A Organização Mundial de Saúde está preocupada com essa história e está querendo desenvolver políticas, né? Para a pessoa ser reconhecida nesse processo e receber ajuda. Sim, sim. Até em função disso que a gente está com essa promoção já faz um tempinho de janeiro, né? Que janeiro branco, a gente fala da saúde mental, da conscientização que a gente tem que ter sobre a informação, né? Das doenças mentais, que antigamente a gente tinha uns paradigmas muito distorcidos a respeito do que eram essas doenças, né? Todo mundo achava que era bobeira, que era invenção da cabeça, frescura, exatamente. Né? E hoje a gente está fazendo mais essa divulgação nesse intuito de informar mais as pessoas sobre isso. Inclusive, a gente sabe hoje que tem muitas questões neuroquímicas que tem de falha no nosso cérebro e que leva a pessoa a adoecer. Tem gente que sai da euforia plena numa reta, feito um precipício para a depressão. Sim. Né? Seria o bipolar. É o bipolar. Exatamente. O bipolar, ele tem esses polos que a gente diz, né? Episódios de mania, de euforia, de agitação e vai para os outros polos, que seria a outra ponta, a depressão. E essa oscilação de humor depende muito do tipo do transtorno bipolar também. Então, pode durar 1 mês de euforia, 1 mês de depressão e assim sucessivamente. São intensos os picos das pontas. O toque, que é um outro caso episódico, né? Ele tem a ver com a depressão? Ele pode ser um sinalizador da depressão? Pode, o toque tem mais a ver com um transtorno de ansiedade, na verdade, né? A depressão, ela está associada ao quê? Quando a gente fala sobre ansiedade, quanto mais ansiosos nós ficamos e não lidamos com essa ansiedade, enfrentando os nossos problemas, naturalmente a gente acaba por deprimir, né? Não consigo alcançar os objetivos, os resultados, sair dessa situação, então eu saio desse estado mais de euforia, de agitação, de ansiedade e vou para um estado mais depressivo. Tem gente que não quer comer, não quer trocar de roupa, não quer tomar banho. Sim, é uma perda de energia que a pessoa vai tendo ao longo do processo depressivo. Desamor, desesperança? Tudo, desamor, desesperança, desafeto, então altera o sono, ou você pode ficar com muito sono, dormir o dia inteiro, não querer sair da cama, ou você pode ter perda de sono, que é essa insônia, né? Alimentação é a mesma coisa, você pode entrar numa compulsão alimentar, comer demais, ou você pode ter perda total do apetite, não conseguir nem comer uma sopa, por exemplo. Quer dizer, o organismo dá sinais. Dá sinais. Talvez não dê ao próprio, mas dá sinais exteriores que podem ser detectados pelo familiar. Perfeitamente. E levar ajuda. Inclusive, a gente tem algumas situações que a gente fala que há uma somatização, né, desse transtorno depressivo. Então, a gente pode ter alterações fisiológicas também, como algumas doenças de pele, alergias, entre outras coisas que manifestam também essa vulnerabilidade emocional. Agora, Marcela, essa perda da vontade, eu tenho certeza que lá em casa tem gente atenta a isso aí, né? Porque tem um problema na família e não consegue ter a sensibilidade de perceber. Sim. No caso, uma pessoa que está nesse processo nem sempre aceita com facilidade ser conduzida a um especialista para fazer aí uma ajuda e tudo mais, né?
Sim. Como é que pode ser feito um tratamento de uma situação assim? O familiar vai ao psicólogo? Pode sim. O familiar pode ir ao psicólogo procurar orientação, ajuda em como... Aprender, né, a lidar com o processo. Isso, a lidar com essa pessoa, em como trazer essa pessoa para ter ajuda profissional, né? Sim, uma orientação no caso. Bom, existe diferença entre depressão e melancolia? Na verdade, assim, a melancolia, ela tá dentro da depressão. Eu posso até ter estágios de melancolia que não necessariamente chegue a gerar uma depressão, né? Posso ter um luto, por exemplo, tive uma perda de um ente querido, entrei num estado um pouco melancólico, mas eu passei. Agora, vamos supor um luto patológico. A pessoa passou pela perda desse familiar ou dessa pessoa querida e anos se passam e ela não consegue processar esse luto. Então, essa melancolia diante desse luto, daí já é patológica. Aí entra dentro do processo depressivo. Saudade. Saudade, a solidão, desesperança. Tem até uma música com esse tema, né? É exatamente isso. E qual é a relação entre depressão e suicídio? Todos os casos ou nem todos? Nem todos os casos. Depende daí da intensidade da doença, da gravidade da doença, depende da cultura familiar no qual essa pessoa foi inserida, depende do processo de resiliência que ela tem ou não em função de lidar com os problemas, com as adversidades. Essa questão que eu te falei também, neuroquímica, tem muita contribuição, genética, uma série de fatores pode levar a esse final ou não a esse final, tá? Quem tem depressivo na família, na sua árvore genealógica, é mais propenso a desenvolver. Muito mais. E aí, como é que a gente ajuda? Vou pedir para você para a gente avançar no tema na volta da entrevista, porque eu acho que a ajuda é o mais importante nesse momento, Com toda né? certeza. Amor, saúde e dinheiro. Preste atenção, porque as mesmas coisas que fazem o ser humano ser feliz podem levá-lo à depressão e até a morte pelo suicídio. É já já, não saia daí.